Aleluia! Quem está feliz aí? Olha para o irmão que está do seu lado. Se você não cumprimentou, vou te dar a oportunidade de fazer isso. Diga assim: que bom que você veio. Diga assim: você está elegante hoje, hein? Agora só quem tem expectativa que Deus vai falar com você essa noite, diga assim: ó, eu creio que você não vai voltar da mesma forma que chegou. Só para quem é profeta mesmo, vai virar para o outro lado e vai dizer: eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que vai aquecer o seu coração hoje. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A palavra de Deus diz que a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Falando de mim e de você, uma vez que o nosso coração se rendeu ao amado das nossas almas, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Falando para nós que você não é apenas o que as pessoas olham para você, o seu exterior, mas existe uma realidade que as pessoas não conseguem ver, e essa é viva diante de Deus. O seu interior, o seu espírito, o seu verdadeiro eu. A palavra de Deus diz que nós nascemos da água e do Espírito. É o Espírito Santo de Deus em nós, que faz com que cada palavra que é declarada aqui, diante desse altar, aqueça o seu coração. Não é a eloquência do pregador, não é as palavras difíceis que se falam, não é as habilidades com que ele desenvolve um raciocínio, uma pregação, mas o Espírito que vivifica essa palavra no seu coração. Ainda que muitas das vezes você possa ouvir coisas que você já ouviram, que você já ouviu, ainda que não seja uma palavra diferente, muito diferente, não seja uma palavra cheia de histórias, cheia de detalhes, às vezes até repetida para você, mas no momento em que você se rende à água viva que Deus colocou no seu coração, chamada Espírito Santo, a palavra de Deus diz que do seu interior, todos os que creram nele, do seu interior, fluirão águas vivas. No momento que você permite que essa água flua, no momento que você permite que esse rio flua, ainda que você esteja ouvindo aquilo que não é novo, talvez você leu durante o dia, talvez você ouviu durante a semana, mas o Espírito Santo pega isso e vivifica e reafirma no seu coração, e faz aquela palavra não mais passar de um ouvido para o outro, ser esquecida, mas fazer você agarrá-la com fé. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: é agarrando com fé a palavra de Deus, que você vai ver todas as coisas à sua volta cooperarem para o seu bem. Quantos creem nisso? Eu gostaria que você fosse comigo em Josué, o capítulo 1, o versículo 5, Josué 1, verso 5. Estamos no ano do crescimento. Quantos creem que vão crescer em todas as direções? Aleluia! Crescimento também implica um romper dentro de nós, onde muitas das vezes vai exigir algo de você, vai exigir o seu posicionamento de fé, vai exigir com que você se coloque em movimento, vai exigir que você saia da inércia, vai exigir que você se mova. Amém? Eu tenho algo no meu coração, mas eu não vou me apressar essa noite, tá? Eu acredito que não vou conseguir terminar esse assunto, mas eu gostaria que você ficasse atento, porque diante de uma palavra, diante de um ano, diante de um tempo profético de Deus nas nossas vidas, você só não vive se você não agarrar.
se você não se apropriar dessa verdade pela fé. Amém? Então eu creio que é um ano específico para Deus fazer com que você possa desenvolver em áreas travadas na sua vida, que você possa fluir e crescer em todas as direções, em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. E nessa noite, a minha oração é para que Deus possa abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, tocar o seu coração como Ele tem falado comigo. Amém? Deus disse para Josué aqui no versículo 5, ninguém poderá te resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Quantos podem dizer amém? Eu já li esse texto diversas vezes, não sei dizer para você quantas vezes eu já li. Mas ao ler esse texto novamente, quando me veio à memória, algo me chamou a atenção quando Deus diz aqui, ó, assim como estive com Moisés, estarei com você. E o comum, e todas as vezes acontecia comigo quando li esse texto, quando Deus dizia assim para Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você, na minha mente, me vinha à memória o mar se abrindo. As pragas, sabe, invadindo o Egito e comprovando a veracidade de que era um tempo de liberdade para o povo de Deus. A forma como Deus conduziu o seu povo em segurança durante a peregrinação no deserto. E todos os milagres e maravilhas que Deus operou através de Moisés. A forma como Deus manifestou o seu poder através dele e impactou não só o Egito, mas o mundo. As 10 pragas recaíram sobre os egípcios e não feriu sequer um fio de cabelo de um judeu, de um hebreu. Eu não sei se isso te impressiona, mas para mim é algo extraordinário. Estavam todos lá, era o mesmo local, mas a praga fazia distinção. Esse pertence, esse não pertence. Esse é de Deus, esse não é. E só tocava em quem não pertencia a Deus. Isso é maravilhoso. Amém? E quando eu li esse texto e via Deus dizendo assim, assim como eu estive com Moisés, logo me vinha à memória os feitos maravilhosos que Moisés operou através da unção e do poder de Deus sobre a vida dele. Mas esse não é o início. E eu queria chamar a tua atenção também para aquilo que mais tocou o meu coração. Como começa a vida de Moisés. Eu não sei se você se lembra, mas a maioria vai se lembrar que quando Moisés nasce, havia um decreto do faraó em que todos os bebês hebreus de até 2 anos de idade teria que ser jogados no rio Nilo, porque o faraó temia o crescimento do povo de Deus e decretou que todo menino de até 2 anos fosse jogado no Nilo, e dezenas de crianças foram exterminadas, morreram, e Moisés nasce exatamente nesse tempo. Então, eu quero chamar a tua atenção, porque a vida de Moisés começa aí, e não começou fácil, mas Deus tinha escolhido ele. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não importa, se Deus te escolheu, nada vai te deter, nada vai te segurar, nada vai impedir que aquilo que Deus escreveu para você se cumpra. Glória a Deus. Primeiro, Deus o livra do decreto do faraó. A sua mãe, num ato de fé, desespero, seja lá como fosse imaginar essa situação, coloca Moisés dentro de um cesto e põe ele no rio e entrega ele ao Senhor. Então começa aqui, Deus primeiro livra do decreto dessa forma, porque ele faz com que a filha do faraó o encontre e se compadeça dele
alguém que não se compadeceu de nenhum outro que morreu. Veja, antes de Moisés, dezenas já haviam morrido e a princesa não se compadeceu de ninguém. Mas havia uma graça, algo diferente naquele menino. Deus o tinha separado para ser o libertador daquela gente. Isso fez com que, quando a princesa bateu os olhos nele, o coração dela sentisse a mesma indignação que havia no coração do Senhor. Ela disse: o certo seria colocá-lo no Nilo. Eu imagino essa situação, não está escrita assim. O certo seria colocá-lo de volta no Nilo e cumprir o decreto do faraó. Ela disse: esse não. Esse eu vou ficar. Glória a Deus. Sem que ela percebesse, eram as palavras que ressoavam do coração de Deus. Ele dizia: esse não. Esse eu escolhi, esse eu separei. Esse tem algo diferente. Glória a Deus. Então Deus, ele cria uma situação extraordinária, porque a irmã dele, a irmã de Moisés, segue acompanhando ele no Nilo, enquanto ele viajava o Nilo dentro daquele cesto. E numa situação completamente arquitetada por Deus, a princesa, sem ter como amamentar aquele bebê, sem ter como sustentar aquele bebê, porque o decreto do faraó ainda existia. Deus leva a irmã de Moisés ali, e nós sabemos, Deus, ele devolve Moisés para a sua mãe, mas agora ele não volta da mesma forma que ele saiu. Porque sempre que Deus ele se move, sempre que Deus opera uma restauração, nunca vai voltar da forma que era. Nunca vai ficar da mesma forma que era antes. Quando um homem ele restaura algo, é para tentar deixá-lo no mais próximo do seu estado anterior, e às vezes nem chega, mas quando Deus restaura, sempre fica melhor. Quando não em quantidade, fica melhor em qualidade. Amém? Então Deus, ele devolve o seu filho para a sua mãe, mas agora ele volta para a sua mãe, e a sua mãe agora vai receber um salário, uma recompensa por cuidar do seu próprio filho. Glória a Deus. Através da filha do faraó, Deus faz com que a filha do faraó encontre influência diante do seu pai e faça com que o decreto acabe, para que Moisés continue vivo, para que Moisés permanecesse vivo. Deus convence o faraó, através da princesa, a acabar, a encerrar com o decreto que exterminava os bebês, e ela ainda nem estava com ele ainda. Nós sabemos da história. A princesa o adota, e enquanto todos os hebreus daquela época não tinham acesso à educação, não sabia escrever, não sabia ler, Deus leva aquele que seria o seu legislador para aprender tudo isso. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas vai me acompanhando até aqui. Eu quero colocar você dentro da história para poder você entender o que nós vamos discorrer depois disso. Maravilhoso o que Deus está fazendo aqui. Quando adulto, Deus o faz sentir no seu coração e ser movido por um senso de justiça que jamais tinha adentrado o coração de alguém naquela época. E num ato de justiça, por defender alguém do seu sangue, do seu povo, Moisés mata um egípcio, e a gente sabe o que acontece. Ele foge, ele vai para Midian, Deus os leva para Midian, e ali em Midian, ele tem um encontro que eu quero ler com você. Vai comigo, por favor, em Êxodo.
Êxodo capítulo 3, versículo 13. Deus o leva para Midian, e ali em Midian, ele constitui família e tem um encontro com Deus. Na sarça que queimava, mas não se consumia. Eu quero ler com você esse texto porque Moisés faz uma pergunta para Deus que é um tanto interessante de se entender, de se analisar, e a resposta de Deus é melhor ainda. Porém, Moisés acrescentou: deixa eu ler o versículo 12. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizer o seu povo sair do Egito. Eu vou ler o versículo 10. Aqui está a ordenança de Deus para ele dentro desse encontro. Ele fala o seguinte: Deus fala o seguinte para Moisés: vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para que me apresente diante do faraó e faça sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe o Senhor: eu estarei contigo. Essa é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestarei culto a Deus neste mesmo monte. O versículo 13. Porém, Moisés acrescentou: quando for os filhos de Israel e comunicar o Deus dos vossos pais, veja como ele conversa com o Senhor. Ele diz: olha, quando eu chegar diante deles, quando eu chegar diante do povo de Israel e disser para eles: o Deus dos vossos pais, preste bem atenção, dos vossos pais me enviou, ele não se inclui. Ainda existia vestígios do Egito nele, porque ele também fazia parte do povo, e ele sabia já. Mas diante dessa conversa com Deus, ele diz o seguinte: olha, quando eu chegar lá e disser para eles, o Deus dos vossos pais, ele não se inclui. O certo seria Moisés em dizer assim: o Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados, me enviou até vocês. Está comigo até aqui? Você concorda comigo? Que o certo seria Moisés confessar isso diante de Deus? Mas ele diz o contrário. Ele diz o seguinte: o Deus dos vossos pais me enviou até vós. E me questionarem, e eles vão me questionar, qual é o seu nome? O que deverei dizer? A resposta de Deus para ele é o seguinte: então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E devereis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. A resposta de Deus para Moisés, ao questionamento de Moisés diga para eles o seguinte: Moisés, você vai chegar diante deles e você vai dizer o seguinte: o eu sou me enviou a vós. Veja, o que significa isso? Deus cria um nome e que ao declarar, Moisés se afirma. Imagina ele diante do povo dizendo: olha, o eu sou me enviou a vós. Quem, Moisés? Eu sou. Quem? Eu sou me enviou a vós. Porque Deus queria e Deus precisava que ele também se visse dentro. Deus precisava reafirmá-lo na sua verdadeira identidade. Então veja, nós estamos diante de alguém que foi escolhido por Deus para uma grande missão, para um grande propósito, para realizar algo que mudaria a história. Mas veja a forma como Deus também prepara o Moisés. E ele não poderia sair para cumprir o plano de Deus para a vida deles antes que eles se entendesse quem de fato realmente ele era. E quando ele se coloca diante de Deus com os questionamentos que bagunçavam o seu entendimento, bagunçavam a sua mente por causa de tudo que ele viveu,
Deus disse para ele, ó, qual é o meu nome? Você está querendo saber qual é o meu nome? Eu sou o que sou. Moisés, veja bem, o que você precisa que eu seja, eu sou na sua vida. Se você precisa de segurança, eu sou sua segurança. Se você precisa de justiça, eu sou a sua justiça. Se você precisa de cura, eu sou sua cura. Moisés, eu sou o que sou na sua vida. O que de fato necessitar, o que de fato precisa se encaixar, o que precisa, acabar com todo o questionamento e colocar, em linha todas as coisas, eu sou na sua vida. O que você precisa saber é que eu sou a fonte de tudo que você necessita, Moisés. Eu sou a fonte de tudo que você busca. Eu sou a fonte de toda a verdade que você precisa encontrar. Então Deus ele encontra a necessidade de Deus ver que é preciso que antes que ele parta, ele possa entender quem Deus é e quem ele era em Deus. Aquele que havia o escolhido, ele não poderia sair, sem saber que ele também fazia parte. Não era o Deus dos vossos pais, mas era o Deus dele. Amém? Assim como Moisés, eu e você não estamos aqui por um acaso. Você não está na casa que você mora por um acaso. Você não está na rua que você mora por um acaso. Você não está rodeado de pessoas, cheias de qualidades também, cheias de coisas a resolver. Você não está rodeado de pessoas que inspiram sua fé e outras pessoas que necessitam do seu exemplo de fé por um acaso. Deus não colocou você no lugar que você está, somente para que você vá empurrando a vida com a barriga, deixando a vida te levar. Porque assim como Moisés, Deus te escolheu. Porque assim como Moisés, Deus te separou para algo grande. Amém? Isso não significa dizer que você vai sair daqui e vai pregar em cruzadas com 200 milhões de pessoas. Isso não define grandeza. Diante de Deus, uma só vida é importante. Uma pessoa que necessita de uma cura, uma pessoa que necessita de uma palavra para arrancá-la da depressão e da ansiedade, faz com que Deus ele deixe as 99 em segurança e corra atrás para salvá-la. Então, grandeza diante de Deus é completamente o oposto, diferente do que é grandeza aos olhos do homem, até mesmo o que você pensa. Talvez para Deus, salvar seus vizinhos é extremamente importante e não pode passar desse ano. Talvez para Deus alcançar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos é extremamente importante e não pode passar desse ano. E você precisa entender que você não está lá somente por estar. Talvez Deus manifestar o seu poder e convencer seu chefe, convencer seu amigo, seu colega de trabalho, o quanto ele é gracioso, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é capaz de perdoar e restaurar. Através de você não pode passar desse ano, e você precisa saber que o eu sou te colocou lá. Não é o Deus dos pastores, não é o Deus de Gleice, não é o Deus de Moisés, não é o Deus dos apóstolos, Tiago, João, é o seu Deus. Aquele que fez com que Moisés operasse grandes e maravilhosos prodígios, que até hoje impressiona todos, levantou você. E é nisso que Deus necessita que você creia essa noite, é nisso que Deus necessita que você agarre pela fé esse ano, para que Deus possa operar tudo o que Ele tem planejado para a sua vida, tudo o que Deus ele tem reservado para você. É um ano de crescimento. Diga para o irmão que está do seu lado, é um ano de crescimento. Olha para outra pessoa que está do outro lado, diga assim para ela: esse ano você vai romper com os limites que freia a sua fé, freia a sua ousadia, freia a sua coragem. Amém?
a unção de Deus vai te tornar incapaz de ficar parado e calado. Eu vou profetizar novamente, porque talvez você não entendeu. A unção do Espírito, o rio de águas vivas, vai tornar você incapaz de ficar calado e não proclamar esse amor, e não compartilhar essa graça que te alcançou. Se o amor de Deus tem transformado, tem mudado a sua vida, mudou pelo menos a sua mentalidade, você já não se vê mais como um coitadinho, você agora se vê, sabe, como um verdadeiro filho amado de Deus. Eu quero dizer para você que não para aí, não é somente salvar você do decreto do faraó, mas tornar você um libertador. Tornar você alguém que vai revolucionar a história da vida da sua família, da vida do seu amigo, sabe? Entenda uma coisa, a visão de grandeza de Deus é diferente da forma como você pensa. Você não tem noção do que acontece na vida de alguém quando você se permite ser guiado e ser usado por Deus. Talvez você olhe para aquela pessoa e Deus, Ele me inspirou, orei por ela, dei uma palavra para ela e morreu ali naquela noite, parou ali naquela noite. Mas para aquela pessoa que foi tocada e alcançada por Deus, mudou a sua vida. E ela nunca mais esquece você. Aquilo para ela foi muito maior. Porque a visão de grandeza no reino de Deus é diferente. Não tem nada mais relevante, mais impactante, mais satisfatório nessa vida do que você fluir, do que você se permitir viver o que Deus tem planejado para você, do que Deus reservou para a sua vida. Talvez para os pais de Moisés, num ato de desespero, ou talvez para os amigos deles, as parteiras que ajudaram a Joquebede dar à luz, quando ouviram que era menino, olharam para aquele bebê que ainda não tinha nome e acharam que o que estava reservado para ele era ser afogado no rio Nilo. Veja, se Deus ele tem algo para a sua vida, se Deus ele tem um plano para a sua vida, se Deus ele te alcançou, se o Espírito de Deus habita em você, se o amor de Deus alcançou sua vida, eu quero dizer para você que assim como Moisés, há uma graça, há um favor, há uma unção de Deus sobre a sua vida, que você precisa apenas despertar. Porque Deus ele não escolhe pessoas extraordinárias, cheias de habilidade para mostrar o seu poder, para manifestar o seu poder. Pelo contrário, se você olhar para a história, se você olhar para as escrituras, você vai ver Deus separando e escolhendo pessoas comuns, muitas vezes desprezadas pela sociedade, aos olhos humanos, para através dela mostrar o seu poder extraordinário. E o que essas pessoas têm de diferente de milhares que são citadas nas escrituras? Se permitiram crer, ousaram a crer contra as suas incapacidades, crer contra as suas limitações geográficas, crer contra as suas limitações econômicas, crer contra as suas, limitações humanas, e ousaram acreditar no que Deus havia dito. Amém? Eu quero dizer para alguns aqui essa noite, se nesse tempo, se nessa estação, você der ouvido à voz do Espírito, a voz de Deus chamando você, para estar mais perto, para gastar mais tempo com as escrituras, para gastar mais tempo no secreto, para gastar mais tempo no seu quarto, se você se permitir, se você ousar a crer que não é somente um pensamento querendo mudar somente a sua conduta, tornar você uma baleia espiritual cheia de conhecimento da letra, mas se você permitir acreditar que é o Espírito de Deus te conduzindo e te trazendo para aquilo que Ele tem preparado para você esse tempo, você vai se tornar irreconhecível, e é inevitável que o poder de Deus não flua através de você e todos vejam.
Glória a Deus. Quantos recebem isso? Então diga para o irmão que está do seu lado, tão importante quanto... Não, você vai dizer com mais força. Diga assim para ele, tão importante quanto você cumprir o que Deus planejou para a sua vida. É você saber quem você é, sua verdadeira identidade, a quem você pertence, quem está com você. Na verdade, irmãos, nenhum de nós vamos ter êxito no nosso propósito, na nossa razão de vida, se nós não entendermos isso, se você não estiver firme nisso. Por isso que Deus está dizendo para Josué, olha, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Ninguém poderá te resistir, Moisés. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, eu nunca te abandonarei, eu jamais te desampararei. Eu jamais te desampararei. Então, Josué, antes de começar aquilo que Deus ele tinha reservado para a vida dele, ele disse assim para Josué, olha, meu servo é morto, você precisa se levantar. E antes que Josué pudesse tomar qualquer decisão diante do povo, ou fazer com que eles atravessassem o Jordão, ou fosse para a primeira batalha, Deus reafirmou isso no coração dele. Você precisa lembrar que a forma como Moisés foi levantado e chegou diante do faraó. Você precisa se lembrar de como tudo começou, porque assim como eu estive com ele, eu estarei com você. O que eu estou dizendo é que antes de realizarmos qualquer tipo de coisa diante de Deus, é necessário que você estejamos firmes. Não é que você vai estar perfeito, sabe, na sua estatura perfeita de fé, mas algo precisa estar firme, alicerçado no teu coração, enraizado no teu coração. É o Deus quem te chamou. Amém? Glória a Deus. O Deus que te escolheu, o Deus que te separou. A palavra de Deus diz que Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Então, quando as acusações vierem dizer que você não está apto, por causa dos teus erros do passado, você precisa saber em quem você está. Você precisa saber que o sangue que te cobriu é muito mais poderoso do que o que você fez. Sabe, quando o diabo te acusar pelos sentimentos que você sente, você precisa saber que o sangue que te cobriu e te lavou é muito mais poderoso dos sentimentos que você sente na carne. Quando tudo à sua volta disser para você que aquilo que Deus te prometeu não irá se cumprir, você precisa saber que Ele é fiel, e que passarão os céus e que passarão as terras. A sua palavra não passará antes que se cumpra. Essas verdades precisam estar enraizadas no teu coração. Antes de qualquer coisa. Talvez quando você se converteu, que você viu, sabe, grandes homens de Deus fluindo, sabe, na palavra de conhecimento, de sabedoria, fluindo nos dons, operando cura, milagres, você viu como isso é maravilhoso, eu quero isso para a minha vida, e você viu, foi tocado por isso, mas antes de qualquer coisa, Deus precisa ganhar você. Aleluia! Glória a Jesus. Volta comigo em Josué, capítulo 1. Porque no versículo 2 ele diz o seguinte, ó: meu servo Moisés morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés.
versículo 5 já diz o seguinte: ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te resistir toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. O versículo 6 diz o seguinte: ser forte e destemido, ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que prometi dar-lhes a seus pais. Oh Espírito Santo, aleluia. Primeiro eu quero falar com você sobre o versículo 2, quando Deus diz o seguinte: ó, levanta-te, levanta-te, porque o meu servo Moisés está morto. Atravessa tu e este povo o Jordão para herdar. Diga comigo: para herdar a terra que jurei dar-lhes a seus pais. Quantos sabem que uma vez que você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou filho de Deus? A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E eu acredito que assim como eu, você também possui uma herança maravilhosa e extraordinariamente grande, na qual eu e você ainda não possuímos metade ou uma parte considerável dela. Quantos acreditam que tem muito ainda para viver de Deus aqui? Só que aqui nesse texto, versículo 2, Deus diz para Josué o seguinte: ó, levanta-te, porque você fará com que esse povo passe o Jordão e herde a terra que jurei dar aos seus pais. O que eu entendo com isso é que entender o que acontece conosco do momento em que nós nascemos de novo é extremamente importante, mas parte do crescimento, parte do amadurecimento, parte do avanço e parte da etapa em que você herda a sua herança, parte da sua herança a ser herdada, é necessário que você se levante. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Porque para que Deus possa, manifestar tudo que Ele tem para realizar na sua vida, é necessário que você rompa com os limites de sua fé. Aquilo que freia você, os medos, as inseguranças, aquilo que faz você dar volta, sobre aqueles mesmos hábitos, sobre aquelas mesmas rotinas. Então, para que você possa herdar o que Deus ele tem preparado para a sua vida, é necessário que você rompa com esses limites. E Deus não fará por você. Porque Deus diz para Josué o seguinte: ó, seja forte, seja corajoso. Porque o que vem pela frente vai te desafiar. Vai ser necessário, Josué, pensar diferente da forma como você pensa. Vai ser necessário, Josué, você se ver diferente de como você se vê agora. Deus diz o seguinte: seja forte, eu estarei com você, ninguém vai resistir você, Deus traz toda a segurança. Mas Deus diz para ele o seguinte: ó, levante-se. Então Josué estava claro de que Deus havia escolhido. Josué não tinha inseguranças quanto possuir a terra que Deus ele tinha prometido para ele. Mas a palavra de Deus nos diz que para que eles pudessem herdar, para que eles pudessem acessar, atravessar com todas as barreiras que havia de se vir, todas as guerras, todos os reinos a ser dominados, Deus diz para ele que ele necessitava ser forte, ser corajoso. E eu não sei você, mas quando Deus diz algo,
para nós, quando Deus ele traz um imperativo para nós, significa que ou você tem já sabe, ou aquilo muito provavelmente viria a aflorar e você viria a descobrir. Amém? Deus não falaria para ele ser corajoso e ser forte, se essa fosse a sua melhor virtude? Concorda comigo? Deus não vai falar para alguém não ter medo, se ele tem isso como coragem, se ele tem coragem como sua melhor qualidade. Então eu creio que quando Deus diz para Josué que para ele ser forte, para ele ser corajoso, implica que Josué não se via assim. Amém? Da mesma forma como Deus ele chega diante de Gideão e ele diz o seguinte assim para ele: olha, Deus é contigo, homem valente. Mas se você pegar as declarações de Gideão, ele vai dizer: Deus é comigo, mas eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da tribo, a gente sabe, é o menor de tudo. Veja como ele se via. Concorda comigo que quando Deus ele diz para Josué, eu entendo que Josué não se via dessa forma. Então o que Deus está dizendo: olha, levanta-se, levanta-te, lembra de tudo que a forma maravilhosa como eu trouxe Moisés para libertar vocês. Agora é a sua vez, você precisa ser forte, ser corajoso. Então o que eu quero dizer para você é que esse é um tempo de você se levantar. Crescer necessita você se colocar em movimento. Crescer necessita você se disponibilizar, se colocar à disposição de Deus, para que Deus possa quebrar com todas as barreiras que te impedem de avançar. Quantos podem dizer amém? Porque eu e você não vamos sair do nível que estamos, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, confessando as mesmas coisas. E Deus está declarando para você aqui essa noite que você precisa se levantar. Isso significa o que, Edirel? Agora, se mover com o meu braço de carne? De jeito nenhum. Confiar em Deus. Confiar que esses pensamentos que chegam à sua vida, essas pessoas que Deus coloca na tua vida, sabe, para te puxar para perto, para que você esteja mais presente na igreja, na sua GL, para que você, sabe, se renda mais, para que você busque mais o Senhor. Não é apenas alguém querendo, sabe, ser chato com você, ou até mesmo visando apenas a sua conduta. Mas se você passar a acreditar que é Deus conduzindo você, chamando você para perto, para desenvolver você por dentro, essa forma como você se vê hoje, a forma como você se vê hoje, as palavras negativas que você confessa, o medo que você sente diante das circunstâncias, não vão mais te dominar, não vão mais impedir que você ouse acreditar. Como a própria Renata falou aqui, quando nós chegamos a uma certa maturidade da fé, existem momentos que nós entendemos que, independente das circunstâncias, independente das condições, os recursos que nós temos, quando nós entendemos que Deus está lá, que Deus está no negócio, que é de Deus, nós declaramos: vai acontecer, e ponto final. Agora eu não sei como, mas eu verei todas as coisas convergirem para que isso aconteça. Então, quando você vê alguém nesse nível, nessa maturidade, rompendo e ousando em fé desse jeito, você olha e vê que é algo bom, que é algo maravilhoso, mas você precisa entender que Deus espera de mim e de você esse tempo, esse ano, que cada um de nós possamos romper com aquilo que nos trava. Todos nós precisamos disso. Amém? Por quê? Porque Deus ele quer encher o nosso coração esse tempo com o mesmo sentimento que houve no coração de Moisés. O sentimento de injustiça com aquilo que vem, roubando o cumprimento da promessa de Deus, nos aprisionando em hábitos que não glorificam o nome do Senhor,
que não nos leva a dar um bom testemunho para as outras pessoas. Então Deus, Ele, nesse tempo, quer encher o nosso coração com um sentimento de justiça com essas coisas, para que eu e você não sejamos mais, motivos ou estar preso em nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu creio que esse ano Deus vai romper com várias barreiras na nossa vida. Se você tinha dificuldade de falar em público, se prepare. Esse é o tempo para Deus quebrar isso de vez na sua vida. Deus vai te dar uma ousadia, Deus vai te dar uma coragem, Deus não vai pegar a sua boca e fazer você, tomar você, possuir você e você falar aleatoriamente, sem saber o que está falando. De jeito nenhum, mas o Espírito Santo vai te incomodar tanto, vai te dar tanta sede pela palavra, que no momento em que você estiver tão cheio dessa palavra, a ousadia de Deus vai vir sobre a sua vida, e vai parecer que você já pregava anos, já parecer que você, nasceu para aquilo. Se você tinha, dificuldade, com a murmuração, ver as coisas de forma negativa e murmurar outra vez, e murmurar, não olhar com a ótica divina, como a palavra de Deus te ensina, se prepare, essa barreira Deus vai destruir de vez esse tempo. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Eu não sei vocês, mas quando Deus fala sobre crescer, automaticamente vem em mim romper em fé. Porque eu e você, na carne, somos semelhantes, fracos. Amém? Eu e você, confiando apenas nas nossas habilidades ou na nossa capacidade, o exterior consegue nos vencer. As circunstâncias conseguem nos derrotar. Mas se eu e você nos colocamos à disposição do Espírito, e mesmo que não faça sentido no nosso raciocínio, ousamos acreditar no que Deus está dizendo, no que Deus está falando, no que Deus está fazendo, nada exterior consegue te derrotar, nada consegue te parar, nada poderá te resistir. Amém? Então o versículo 7 diz o seguinte: então somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em tudo, em todas as tuas realizações. Veja o que Deus está dizendo: olha, é um momento de você avançar, é um momento de você crescer, é um momento de você herdar. Mas primeiro ele diz o seguinte para eles: se levanta, porque você não pode ficar aí sentado esperando que Moisés venha para conduzir vocês. É o seu tempo, o tempo de Moisés passou. Você precisa se colocar, à disposição do Senhor, para servi-lo, ao Senhor e às pessoas, ao povo de Israel que precisa de você agora como líder. Deus diz: olha, você precisa levantar. E você não vai mais se ver como um coitado, como um fraco, como um incapaz. Você vai ser forte e corajoso. E Deus diz o seguinte para ele: olha, você precisa de fato estar com os olhos fixados na palavra. A sua atenção precisa estar nela. A palavra, a Torá, na época, a palavra de Deus, aquilo que eles tinham como diretriz, como direção. Não tinha o Espírito, não tinha a palavra, era a Torá naquela época. Era a lei, eram os 10 mandamentos, e Deus disse para eles o seguinte: os seus olhos vão ficar lá, você não vai se apartar nem dela, nem para a direita e nem para a esquerda, e se você fizer isso, ninguém poderá te resistir, você terá êxito em todas as tuas realizações. Quantos aqui desejam ter sucesso em tudo que colocar a mão? Pastor, aí está certo, eu quero botar a mão e dar certo, não sei como, mas eu quero estar lá e funcionar e dar certo. Isso se chama sucesso. Amém? A palavra de Deus está te dando a chave. Olhos fixos na palavra.
Deus diz o seguinte: você vai meditar nela dia e noite, sabe, de uma coisa que a sua mente não pode parar de pensar, não pode deixar de conter ali, não apenas informações, mas revelações. Não é somente saber onde, Romanos 1, 2 diz o seguinte: não é somente saber aonde está o versículo tal, mas ter aquilo revelado no seu interior. Amém? Não é apenas a referência do versículo, decorar toda a Bíblia, sabe, de Gênesis e Apocalipse. Não é esse inchaço, sabe, das Escrituras, mas ter isso como verdade revelada ao seu coração. Isso significa que quando você pega a palavra de Deus e rumina sobre aquilo, medita sobre aquilo, ela muda primeiro você. Não tem esse que vai à Escritura, se expõe à palavra de Deus e não é transformado. Por quê? Porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E se você colocar os seus olhos na palavra, é impossível que ela não toque, ela não mude você. É impossível, claro que existe isso ser revelado para você, mas no momento em que você olha para a palavra, no momento em que você olha para o que Deus diz sobre a sua vida, no momento que você vê que os planos de Deus são maiores que os seus, que aquilo que Deus ele tem preparado para você vai além do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder que opera dentro de você, Deus pode romper com todas as barreiras e limites, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, que aquele que pertence ao Senhor, o maligno não pode tocar. Quando os seus olhos veem isso, é impossível a sua mente não abrir, o seu coração não abrir. Por quê? Porque não é história de carochinha, não é a palavra de Edriel, mas é a palavra viva do Deus vivo. Amém? Se fosse eu te prometendo, ainda ia você pensar desse jeito. Mas quando é Deus nos prometendo, nos assegurando, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, não importa quem se levante contra você, não importa o exército que se levante, não importa o reino que você tem que enfrentar, não importa se é o Mar Vermelho ou se é o Rio Jordão, eu não te abandonarei, eu estarei com você. Nada poderá te segurar, nada poderá te resistir. Não existe como os seus olhos não se abrirem, não existe como, sabe, cadeias ainda te deterem, te segurarem, não existe como você não romper na fé, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Então Deus está segurando, se os seus olhos estiverem na palavra, se você permitir com que essa palavra entre no seu coração, se você não se deixar amoldar, sabe, com a filosofia do mundo, com o que pensa o mundo, como o mundo enxerga você, se você não se firmar, se agarrar em como as pessoas te veem, esse é Edriel que não fala em público, esse é Edriel cheio de timidez, esse é Edriel cheio de vergonha, esse é Edriel isso, aquilo outro. Se você não se vê assim, como o mundo te vê, como sua família se vê, mas se você se vê como Deus te vê, é impossível que você não rompa, é impossível que as promessas de Deus não se manifestem sobre a sua vida e que você não tenha sucesso em tudo que você fizer. Não sou eu que estou te garantindo, Deus está dizendo para Moisés, se os seus olhos estiverem na palavra e você estiver pensando nela dia e noite, se você não se apartar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, ninguém poderá te deter, você terá sucesso em tudo. Esse é um ano de crescer, e Deus vai fazer você crescer, não por fora primeiro, você vai crescer por dentro, amém? Essas barreiras que limitam você, sabe, essas coisas que faz você voltar vez ou outra para hábitos que te colocam em sentimento de culpa, sabe, que faz você se sentir menor, que faz você se aprisionar e voltar e dar passos para trás novamente, não vai te deter esse ano. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a palavra de Deus vai encontrar espaço no teu coração e vai criar raiz, esse ano como nunca antes, em nome do Senhor Jesus.
Por causa disso, Deus vai separar, sabe, todo o joio do trigo, todas as pessoas que te colocam e freiam você de voar, todas as pessoas que fazem você se ver como galinha, Deus vai remover do seu ciclo de revivência. Isso não significa que você vai se tornar inimigo de ninguém, pelo contrário, Deus vai te colocar diante de pessoas que de fato são como você, como águias, e você vai dar voos altos e longos como nunca antes. Esse é o seu tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você creia nisso hoje. Esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo, é o tempo de voar alto, é o tempo de voar longe, é o tempo da visão, de você se ver diferente de todo o tempo. Esqueça o que passou, esqueça o ano passado, esqueça o ano retrasado, esqueça a forma, os planos que você traçou e não se cumpriu. Esse é um tempo novo e Deus vai fazer você crescer. Isso significa que você não vai ser mais um menino na fé. Isso significa que, os mesmos pensamentos não mais vão te derrubar. Isso significa que as mesmas pressões que o diabo está fazendo não vai mais te deter, por causa da capacidade que a palavra de Deus te dará. Não será o teu pastor, não será, uma noite como essa, mas o Espírito Santo vivificando dentro de você cada semente que Ele tem colocado no teu coração. Eu realmente creio nisso. Eu creio que é um romper esse ano na nossa igreja, eu creio que é um romper na nossa vida. Eu quero que você entenda essa noite para encerrar, como eu disse que não ia dar para finalizar, que parte da nossa herança, eu sei que muitos de nós caímos na ideia de que agora Deus ele está inteiramente interessado e somente interessado, fazer com que você, prospere nos seus negócios, que você, ande melhor do que você andou, somente material. E se era solteiro, que Deus vai dar um cônjuge, alguém para você se relacionar. Eu sei que muitos de nós acabamos presos nessa caixa, onde você se preocupa apenas com o que acontece com você. Eu sei que todas essas coisas são importantes, eu sei que todas essas coisas você tem orado ao Senhor, mas eu quero que você entenda aqui essa noite, que parte daquilo que Deus ele tem reservado para você, é você se colocar como um agente, como um instrumento de justiça, como um agente do céu nessa terra. Isso significa que, para nós possuirmos tudo o que Deus ele tem reservado para nós, nossa herança como filhos, é necessário que eu me torne um canal. É necessário que Deus flua de mim e toque outros. Enquanto você estiver preso nessa visão egoísta, em que todas as coisas precisam acontecerem da forma que você está imaginando, como você desenhou, como você acha ideal para a sua vida, Deus vai continuar provocando você a sair disso, porque o Evangelho não nos torna egoístas, pelo contrário, nos torna generosos, nos torna compassivos. Agora, entendendo o quanto eu fui perdoado, eu não posso ver o mundo em escuridão e não me compadecer. Uma vez que eu vim de lá, aprisionado, sem forças, completamente derrotado, escravizado, em vários hábitos que nunca me via em liberdade daquilo. Uma vez que o Senhor me resgatou da miséria em que vivia, eu não posso olhar para as pessoas e ficar pensando com o carro que Deus prometeu me dar, e ficar preso na casa que Deus prometeu me dar, no casamento que Deus prometeu me dar, de braços cruzados, sem que eu me levante, sem que eu me coloque à disposição do Senhor. Eu oro para que Deus possa encher o teu coração com o mesmo sentimento que Moisés, quando olhou para aquele hebreu sendo chicoteado pelo egípcio. Que você se veja aqui, que você possa entender que um dia você esteve lá.
Eu não sei como você pensa quando as pessoas chegam para você, olha, meu casamento está assim, está assado, olha, minhas finanças estão assim, está assado, olha, eu não sei por que minha vida aqui não acontece. Eu não sei como você olha para essa situação, você acha que é simplesmente porque você é uma pessoa de confiança? Ou porque alguém gosta de você, ou porque ela queria desabafar? Não. É porque o Espírito de Deus habita em você. É porque a palavra de Deus alcançou você. É porque a palavra de Deus diz que para o mundo você é sal e luz. E a luz, ela atrai. Eles vão até você porque eles precisam do amor que alcançou a sua vida e você está de boca calada. Se desafie esse tempo a fazer o que você não fazia. Coloque a sua casa, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eu quero ser um canal esse tempo. Eu não sei como, olhando para as minhas habilidades, eu nem sei falar, nunca orei para ninguém, ou quando eu tenho até medo, tenho até receio, mas esse ano, esse tempo, eu quero ser um instrumento de justiça em tuas mãos. Não estou falando para você ignorar tudo que é importante para você. A sua família é uma propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz que ao crer no Senhor Jesus, a salvação alcança a nossa vida e toda a nossa casa. Então toda a sua família é importante para o Senhor. Não estou dizendo para você não orar e não ignorá-los. Muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer que você possa ampliar os horizontes, enxergar além, permitir olhar com os olhos de Deus e se ver como Deus te vê, porque Deus ele tem algo, aquilo que a palavra de Deus diz que aquilo que ele tem para manifestar e fazer na nossa vida vai além do que você pode pensar e pedir. Talvez você estava pedindo apenas para a sua família, Deus está vendo que a sua família vai alcançar todo mundo lá, na sua vizinhança. Talvez você estava pensando apenas no seu marido, mas por causa dele, ele vai alcançar a família do marido todinho. Amém? Eu quero que você entenda essa noite, que quando Deus ele olha para você, ele não pensa apenas no individual. Quando Deus olha para você, Deus ele sempre pensa no todo. Não era apenas Moisés que estava sendo resgatado. Quem estava sendo resgatado pela filha do faraó seria o futuro libertador. A princípio, Deus ele já acaba, a princípio, quando bebeu, com o propósito de Moisés já estava se cumprindo, ele nem sabia de nada, e Deus já estava cumprindo o propósito para aquilo que Moisés já havia nascido. Ele nasceu para ser um libertador, e ainda quando bebê, Deus fez com que o decreto que exterminava todos os bebês acabasse. Moisés nem tinha noção disso, Moisés não tinha habilidade de nada, era uma criança, e já estava cumprindo o propósito de Deus. Era uma criança e já estava fazendo aquilo que nasceu para fazer, salvando e libertando os outros. E você está esperando o quê? O que você está esperando para se tornar uma bênção para outros? O que você está esperando para se tornar luz, para se tornar sal, que toda a esfera à sua volta necessita? Aleluia! É tempo de olharmos para a palavra como nunca olhamos na nossa vida. É tempo de nos concentrarmos. Sabe? Maturidade é você entender que não dá para você fazer tudo. Às vezes você olha para a sua agenda, para a sua rotina, e você vê que você está atarefado. Maturidade é entender que você precisa sacrificar alguma coisa para dar tempo para aquilo que realmente é importante. A Bíblia fala que quando Jesus chega para o questionamento de Marta, ele disse: Marta, você está ansioso com várias coisas, eu estou vendo que você tem muita coisa para fazer e isso está te preocupando demais. Deixa eu te falar uma coisa, uma só é necessário, isso aqui não pode faltar. Maria escolheu a boa parte. Não é que Maria ignorou o que necessitava fazer. Maria morava lá, sabia que tinha várias coisas que deveria ser feito. O mesmo sentimento de servir ao Senhor Jesus com excelência havia no coração de Maria. Ela entendeu uma coisa, que às vezes é necessário escolher o que é prioridade, escolher o que de fato é importante.
Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que é muito importante. Você é cheio de habilidade, você é cheio de responsabilidade, mas eu te falo uma coisa, nada pode roubar o lugar da palavra de Deus e do tempo de Deus com a sua vida, na sua vida. O sucesso de Josué é atribuído ao estar completamente, diariamente, atento às palavras de Deus. Ele não podia esquecer o Deus a quem ele pertencia, ele não podia esquecer as promessas que Deus havia feito. Você não pode esquecer quem você é. O diabo aguça a sua carne, o diabo agita os seus pensamentos com o seu passado, para que ele possa te prender em quem você era, só que você não está lá mais. E se você não parar, alguma coisa que você acha muito importante para dar atenção a isso, e estar cada vez mais consciente a isso, você vai continuar sendo parado. Eu não posso fazer nada, o apóstolo pode vir aqui, não vai fazer nada para você, porque existe um momento em que você precisa se levantar em fé e possuir. Crer por você eu não consigo. E bem que gostaria às vezes. Tomar posse daquilo que Deus está declarando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, é com você. Calma. Eu não estou com raiva, amém? Estou dando a seriedade que necessita a ocasião. Tudo bem não ver muitos glória a Deus e aleluias. Não é isso que me move. Eu nunca subi num altar para impressionar ninguém com muita palavra eloquente, nunca. O meu desejo, meu anseio, minha oração é sempre que Deus alcance pelo menos uma pessoa. Que a palavra que saia daqui não seja as palavras de Edriel, vai encher você somente de vento, mas se o Espírito Santo tocar o seu coração, eu sei que essa palavra vai germinar e crescer e frutificar, não para a minha glória, para a glória de Deus. Não subo aqui para impressionar ninguém, nunca fiz isso e nunca farei. Eu espero que Deus ele tenha tocado o teu coração, porque aquilo que eu trouxe aqui essa noite é o que está queimando no meu. E se um dia você esteve, de boa, com tudo que você está vivendo, Deus vai encher você com a mesma indignação que levantou Moisés. Eles não vão ficar assim, eles não podem ficar assim. O que levou Moisés a matar aquele egípcio foi essa indignação. Deus alcançou o coração dele primeiro. Ali se levantou o libertador. Não sabia nem como seria, não sabia de nenhuma das pragas que viria. Mas sem que percebesse, o seu propósito estava se cumprindo. Eu vou ler algo que o Senhor tratou comigo esses dias. Em Cristo temos uma herança e temos também uma necessidade. Em Cristo nós temos uma herança e também uma necessidade. A necessidade de ouvir o Espírito Santo em todo tempo, em todo momento. Como assim, Adriel? Deixa eu ver, eu não sei você, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Como assim, Adriel? Isso quer dizer que o Espírito Santo está no teu ouvido toda hora falando? Não. Mas significa que tudo que foi importante para a sua vida, Ele falará. E todas as vezes Ele falou. Talvez você não tenha percebido, mas Ele falou. Tenho certeza disso. Absoluta. Ele falou. Você não percebeu. Você ignorou porque foi uma amiga sua que você nunca viu, tinha tempo que não via. Você ignorou porque foi alguém conversando no ônibus lá, você estava atento a conversa, ouviu, ignorou pensando que era a conversa deles.
Mas a forma como Deus opera, a forma como Deus utiliza para te falar a verdade, para te dar uma instrução, para te dar uma direção, são inúmeras. Não existe um padrão, não existe uma caixa. E você, por não estar atento à voz, às vezes você despreza, mas sempre te dá uma direção. Você não se mete em uma enrascada assim antes o Espírito de Deus te dá um escape antes. Antes, é sempre antes. Veja, Deus já havia levantado o libertador. O que acontece? O povo de Israel sofre com a morte dos meninos hebreus ali. O libertador viria a nascer ou já tinha nascido? Deus sempre, o diabo sempre tenta parar, sabe? É sempre Deus iniciando. O que eu quero dizer para você é que Deus, ele não está atrás, sabe, do diabo e varrendo as sujeiras que ele faz na sua vida. Se você vê Deus assim, deixa eu te dar um conselho, para de ver ele assim. Deus não está atrás do diabo varrendo as bagunças que ele faz na sua vida. Pelo contrário, Deus sempre inicia, cara. O diabo contra-ataca tentando fazer você se ver o contrário, para você não prestar atenção no que Deus está fazendo. Mas Deus começou primeiro. Amém? O diabo incita o coração do faraó para matar os meninos, porque o libertador já estava vindo. Já estava nos planos lá. Joquebede estava torcendo para ser mulher. Mas Deus disse, é dele, é um menino. Eu sei quem ele é Moisés. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, mesmo ele sabendo de tudo que eu preciso, que eu e você precisamos durante o dia. Veja bem, durante o dia são as escolhas são suas, as escolhas são minhas. Mesmo o Espírito Santo sabendo tudo que você precisa fazer, os caminhos que você precisa trilhar, no final, no dia a dia, é você que decide. Concorda comigo? Ou é assim, é diferente com você? O Espírito Santo possui você e você. No final, é você que decide. Então nós precisamos estar atentos à sua voz. A verdade é que o que me faz acessar, o que te faz acessar é a herança que está disponível em Deus, em Cristo Jesus, por sua graça, não tem nada a ver com as suas obras. O que nos faz acessar é permitir ou estar atento ou depender do Espírito Santo guiando e direcionando você em tudo que você faz. Amém? O que te faz acessar essa herança, o que te faz possuir essa herança é dar ouvidos à voz do Espírito na sua vida. Quantos podem dizer amém? Então você tem uma herança maravilhosa, extraordinária. Mas você só vai tomar posse dessa herança se você der ouvido ao Espírito Santo. Não é com a carne que nós acessamos. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você se pusesse em pé, que o louvor subisse aqui rapidinho. Aleluia, glória a Deus. É noite de ceia, nós vamos celebrar, amém? Nós vamos celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, fazei isso em memória de mim. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão animados? Segunda, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23 diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice,
proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Os voluntários vão passar com a salva, ou vão passar com a ceia. Enquanto você recebe, já pode passar para adiantar, que eu estou um pouco atrasado. Pode passar, pode servir. Enquanto você recebe, enquanto você pega a sua ceia, eu quero dizer para você que, por causa do que foi feito por nós na cruz do Calvário, por causa da obra consumada de Cristo Jesus, da qual eu e você fomos inseridos, Deus colocou à nossa disposição, Deus colocou diante de nós uma herança extraordinária. Você, como filho de Deus, não pode se permitir estar nesse lugar de vítima, estar nesse lugar, sabe, onde você é pequeno demais. Eu quero dizer para você, Deus não olha para você desse jeito. Eu não sei quais são as coisas que você tem lutado na sua vida até aqui, mas eu quero dizer para você que essa situação, as guerras que você tem enfrentado, não são tão grandes como você tem visto. E eu oro ao Senhor para que você olhe para essa situação, olhe para essa área da sua vida, a área que você mais tem enfrentado dificuldade para romper, para encontrar liberdade, para encontrar, sabe, avanço e crescimento. Que você olhasse para essa situação como Deus o olha. Se pergunte, se permita, sabe, se ver diante disso como Deus te vê. Quando Davi estava diante de Golias, todos achavam Golias gigante demais, alto demais, grande demais, uma tarefa impossível. Mas Davi via aquele homem diferente, Davi via aquela situação diferente. Por quê? Porque ele era alguém que passava tempo com Deus. Ele não conhecia Deus apenas de ouvir falar. Ele não conhecia Deus apenas de ouvir os profetas. Ele era alguém que tinha contato, ele era alguém que tinha relacionamento com Deus. Quando quiseram pôr nele armaduras, sabe, escudos, espada e lança, ele disse: eu não preciso disso. O Deus que me livrou do urso, o Deus que me deu força para vencer o urso, para vencer o leão e salvar a minha ovelha enquanto pastoreava, vai me capacitar. Ele não ouvia falar. Ele não falava de alguém distante, ele falava de alguém que estava perto. Aquele que me deu forças e me fez vencer o urso e o leão, vai me capacitar e eu vou derrotá-lo. E todos saberão que existe Deus em Israel. Veja, Davi, por mais que você veja ousadia e coragem em sua declaração, ele não fala em nenhum momento por sua glória. Ele diz o seguinte: todos saberão que existe Deus em Israel. Então eu não sei quais são as barreiras que você tem enfrentado, não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu quero dizer para você, mude a sua perspectiva. A palavra de Deus diz: assim como estive com Moisés. Moisés foi alguém que fez muitas coisas, através dele o povo caminhou no meio do mar, através dele o povo, sabe, viu as pragas acontecerem com os egípcios e não com eles. Deus fez chover pão do céu, Deus fez chover carne do céu, Deus fez sair água da rocha, mas também Deus foi aquele que o salvou, Deus foi aquele que resgatou. Moisés, antes de servir o povo, antes de ser um instrumento nas mãos de Deus, ele foi primeiro servido, ele foi primeiro alcançado, ele foi primeiro salvo, ele foi primeiro, sabe, resgatado por Deus. Então, antes que Deus faça qualquer coisa extraordinária através da sua vida, que serão muitos, a palavra de Deus nos garante que aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que o seguem, farão o que Ele fez e ainda coisas maiores.
Então eu tenho certeza que se estabelecerá, isso se cumprirá na sua vida, porque foi Ele que prometeu. Mas antes de fazer o que Ele fez e ainda coisas maiores, Ele quer alcançar você, salvar você, até de você mesmo, das coisas que você sente dificuldade de enfrentar, das coisas de vencer, das coisas que você entende que jamais vai vencer. Ele quer mudar a sua perspectiva, a forma como você vê, colocar em você coragem, ousadia. Aleluia. Então, consciente daquilo que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário, eu gostaria que você levantasse o seu pão. Não é o momento de você procurar faltas, procurar culpas na sua vida. A palavra de Deus diz: façam isso em memória de mim. Não é o momento de você achar culpas, não é o momento de você achar faltas na sua vida, esse não é o momento. Não é o momento. A palavra de Deus diz: façam isso em memória de mim. Veja, os açoites que ele sofreu não era para ele, eram os seus. Veja, o juízo que recaiu sobre ele não era para ele, era os nossos, sabe? Foi cumprido nele. O seu corpo foi castigado, o seu corpo foi ferido, o seu corpo foi moído, para que hoje eu e você pudéssemos, usufruir, desfrutar de saúde divina, cura divina, mas também saúde divina. Amém? Então, se você chegou aqui com o seu corpo sofrendo qualquer tipo de dor ou enfermidade, você precisa olhar para aqueles açoites no corpo de Cristo, porque pelas feridas que o fizeram, que o causaram, eu e você possuímos a cura de Deus e a saúde divina. Então, ao comer dessa realidade, não apenas de um pedaço de pão, mas comer dessa realidade espiritual, dessa verdade espiritual, eu e você vamos desfrutar desse benefício em nosso corpo. Quantos creem? Quantos creem nisso? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre esse pedaço de pão, que ao comer desse pão, todo aquele que chegou aqui, Pai, com o seu corpo sofrendo qualquer tipo de dor, qualquer tipo de enfermidade, eu declaro no nome do Senhor Jesus, que o teu poder recaia sobre ele, do alto da cabeça até a planta dos pés, porque eu creio, Pai, que quando o Senhor restaura, nunca fica igual, nunca fica da mesma forma anterior, sempre fica melhor. Eu tenho certeza que meus irmãos e irmãs, a partilhar do corpo de Cristo, nessa noite, serão revigorados no seu corpo, no nome do Senhor Jesus. Sangue, as taxas, sabe, o sistema imunológico, todos eles serão tocados pela vida que flui de você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos podem participar e comer. Pega o teu cálice. A palavra de Deus diz que essa nova aliança na qual eu e você estamos, não foi instituída no sangue de animais. Tinha duração, sabe, tinha validade. Mas a palavra de Deus diz que a aliança que nós estamos, o perdão que Deus te deu, a cura que Deus te deu, foi instituída, foi conseguida através do sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê pecado, Ele não vê faltas, porque Ele viu todos os seus pecados no corpo de Cristo, porque Ele viu seu Filho sofrer e padecer na cruz do Calvário e derramar todo o seu sangue, com os seus pecados que caíram sobre Ele. Aleluia. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si toda a nossa condenação, toda a nossa culpa, Ele sofreu toda a punição, todo o castigo que os nossos pecados mereciam, e por causa de todo o seu sangue que foi derramado, eu e você somos perdoados.
eu e você somos curados, eu e você, sabe, possuímos o melhor de Deus nessa terra. Eu e você somos destinados a vencer e triunfar sobre toda e qualquer adversidade, por causa do sangue que cobriu a minha e a sua vida, por causa do sangue que estabeleceu essa aliança. Ninguém pode te tirar desse lugar. Diga-se comigo: nada e nem ninguém pode me tirar desse lugar. Enquanto o teu sangue, Jesus, diga, enquanto o sangue de Jesus tiver validade para Deus, ninguém, diga absolutamente ninguém, nem o inferno, nem as pessoas, nem mesmo eu, poderá me tirar desse lugar. Diga: eu sou um filho amado, completamente perdoado, altamente favorecido, profundamente amado. Diga: destinado a vencer, destinado a prosperar, destinado a triunfar, destinado a realizar tudo aquilo que eu nasci para realizar. Diga: a minha vida será como um farol. Diga: a minha vida será como um farol, como luz, como sal, aonde quer que eu for. Diga: onde eu colocar a planta dos meus pés será território do Senhor. Diga assim: os céus cairão, descerão, aonde eu colocar a planta dos meus pés. Diga: aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu verei crescer, eu verei florescer, eu verei dar certo, eu verei restauração, eu verei restituição. Diga: eu verei liberdade. Diga: eu verei cadeias se quebrarem. Diga: onde eu pôr a planta dos meus pés, carregarei o céu comigo, o poder celestial comigo. Eu verei o diabo, diga, Satanás, fugir por 7 caminhos. Verei o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, na minha casa, em todo lugar que eu estiver, no nome de Jesus. Todos podem ceiar, podem tomar do cálice. E glorifica ao Senhor. Está consumado é a maior declaração que você poderia ouvir essa noite. Está consumado é a maior segurança que você tem. Não é o seu saldo bancário, não é a estabilidade econômica. Está consumado, é a tua base, é a tua segurança. Aleluia, está completo, todo o trabalho árduo, todo o sacrifício, toda a dívida foi paga. Ele gritou: está consumado. Eu e você temos a disponibilidade, temos a possibilidade. Eu e você agora podemos herdar, possuir. Eu e você agora podemos declarar em fé: é meu. Não importa o que está acontecendo à sua volta, não importa como você se vê hoje, você por fé pode declarar: me pertence, porque o seu sangue foi derramado, porque ele bradou: está consumado. Eu gostaria que o louvor tocasse rapidinho. É noite de ceia. Segura só mais 5 minutinhos. Vamos agradecer ao Senhor. Eu sei que já era para nós termos acabado. Eu gostaria que você ficasse mais 5 minutinhos para nós juntos adorarmos ao Senhor. Enquanto o louvor adora, eu quero abençoar a sua vida durante essa semana. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui essa noite, que essa semana seja uma semana diferente. Que mais do que resultados externos, Senhor, o Senhor possa encontrar algo diferente no nosso coração, um espaço diferente no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que o entendimento e a revelação da Tua Palavra nos leve a um novo nível de fé, um novo nível de maturidade na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos encontrar disponível para ser, ó Deus, um farol em Tuas mãos, onde quer que nós chegarmos. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Declaro uma semana abençoada, próspera e com a proteção divina sobre você. Que a Shalom de Deus esteja sobre vocês e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Dá a paz ao teu irmão, abraça o teu irmão. Diga que ele é o melhor de Deus, diga que ele terá a melhor semana da vida dele. Até a próxima.